Bom dia. Bom dia para você que está aí. Uma linda e abençoada quarta-feira para você. Com a graça de Deus, estamos aqui para iniciar nossa live oracional, nosso momento de oração, nosso momento com Deus. Nós vamos já colocar no coração de Deus a nossa intenção, já colocar no coração de Deus a intenção para esse dia, as nossas necessidades, aquilo que hoje aflige o nosso coração. Nessa semana nós estamos vivendo uma maratona das emoções. Como as nossas emoções têm impactado a nossa vida? Então nós vamos rezar sobre isso hoje. Essa vai ser a nossa oração. Nós vamos unir as aflições do nosso coração, como vai dizer o Salmo 55, e daqui a pouco a gente vai rezar com o Salmo daquilo que nos aflige, tudo aquilo que aflige o nosso coração, tudo aquilo que perturba o nosso coração, para que nós possamos encontrar no Senhor a confiança. Então, já vá colocando a sua intenção, já vá colocando aquilo que o teu coração almeja nesse dia. Já vá colocando aquilo que o seu coração precisa nesse dia. Bom dia para quem está chegando. Bom dia, Edneia, bom dia, Reinaldo, bom dia, pessoal que for chegando. Já coloca agora a sua intenção, se você puder, se você quiser, escreva a sua intenção na sua oração. E eu quero rezar hoje por todos aqueles que estão enfermos, por todos aqueles que estão agonizantes, por todos os que sofrem na alma, todas as aflições, os medos, os desesperos, e é isso que nós vamos rezar no dia de hoje. Essa que será a nossa oração na manhã de hoje. Para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível, então nós vamos pedir que Ele venha tirando todo o medo do nosso coração, todo o receio do nosso coração, todo o desespero do nosso coração. Que o Senhor possa olhar por nós, que o Senhor possa se compadecer de nós, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que o medo, que as dúvidas, que o desespero possam ser banidos do nosso coração. Então eu quero começar perguntando para você, quais são os seus medos? Quais são as suas aflições? Qual é o seu desespero? O que te aflige nessa manhã? Coloca aí no seu coração, coloca em Deus aquilo que te aflige hoje. Eu quero rezar por você, quero rezar pela sua intenção, quero rezar por aquilo que você traz no coração, para que Deus possa estar acolhendo. Bom dia, Anísia, bom dia, Cláudio. Bom dia para você que está chegando, bom dia para todos que estarão daqui a pouco chegando. E quero também falar para você que vai ouvir essa live mais tarde, que Deus possa estar contigo, que Deus possa estar ouvindo as necessidades do seu coração, porque Deus está vendo a aflição do teu coração. Então, se você tem a tua palavra, eu quero começar hoje com o Salmo 55, que você possa pegar a sua Bíblia e nós vamos ler no Salmo 55. Vamos lá, o que diz a palavra de Deus? Bom dia, Lucimara. Lucimara está rezando pelos doentes do corpo, da alma. Então, assim, quantas pessoas sofrem, né, nesse momento? Então, nós rezamos e unimos também, Lucimara, a nossa oração com a sua oração, a minha oração com a sua oração, para que Deus possa olhar por cada um. E o Salmo vai dizer assim, é um salmo de pedido, é um salmo de súplica e é um salmo de aflição. Então, quando o salmista escreve esse salmo, quando o salmista reza esse salmo, ele passa por um momento de aflição, ele passa por uma angústia muito grande. Então, nesse momento de angústia, ele abre o coração. Veja bem, quando nós estamos
passando por momentos difíceis também, nós não precisamos esconder de Deus aquilo que nós sentimos. Nós não precisamos esconder, às vezes a gente esconde da gente mesmo. Não, tá tudo bem, não, comigo tá tudo bem, eu não tenho nada, tá tudo resolvido. Mas Deus sabe o que passa no nosso coração, Deus sabe das nossas aflições, Deus sabe daquilo que nós trazemos, né? Como o próprio salmista vai nos dizer, Deus me sonda, Deus sabe tudo de mim. Não acontece nada comigo sem que Deus saiba. Então, o salmista faz o que? Ele derrama a sua alma diante de Deus. Ele derrama o seu coração diante de Deus. E é isso que nós devemos fazer. O que aflige o seu coração hoje? Não tenha medo de colocar diante de Deus. Não tenha medo de falar das suas fraquezas. Não tenha medo de falar das suas vulnerabilidades. Não tenha medo de falar daquilo que você está sentindo, porque Deus já sabe. Então pronuncia esse, como o salmista fez. Era um momento de aflição na vida dele, de desespero na vida dele. E o que ele vai suplicar e rezar para Deus? Ele diz assim: ó Senhor, escuta a minha oração, não rejeiteis a minha súplica, presta-me atenção e atende-me. Estou ansioso na minha tristeza e me perturbo, pelo grito do inimigo, pelo clamor do malvado. Sobre mim fazem cair desgraças, me perseguem com furor. Meu coração treme no peito e terrores mortais se abateram sobre mim. Temor e tremor me invade e me oprime o horror. Palavra do Senhor. Então veja bem o que o salmista vai dizer, o que o salmista suplica. Ele derrama o coração diante de Deus e diz: estou ansioso na minha tristeza e me perturbo. Quantas vezes nós também estamos assim? Talvez você esteja passando por isso. Você esteja nesse momento de ansiedade, perturbação no seu coração. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele se coloca diante do Senhor e suplica. Primeiro ele derrama o coração de Deus e diz: Senhor, escuta a minha prece, porque eu estou ansioso. Eu estou desesperado, meu coração está perturbado. Então, nessa manhã, ao iniciarmos este momento de oração, eu convido você a colocar sua verdade diante do Senhor, a colocar diante do Senhor tudo aquilo que você está sentindo, como o salmista fez, como ele teve a coragem, primeiro, de se colocar diante do Senhor. Então eu me coloco, Senhor, e clamo por Ti. Eu me coloco, Senhor, e digo: olha a minha ansiedade, olha o meu desespero, olha, Senhor, o meu coração acelerado, olha as minhas aflições. Então, quando nós vamos orar, é um diálogo com Deus, e é um diálogo daqueles que a gente precisa ser sincero o máximo possível. Então, se nós estamos diante do Senhor, a sinceridade primeiro do meu coração de dizer: Senhor, quantas coisas me afligem nesse momento. Olha a situação que eu vivo, olha a situação da minha casa, olha a situação do mundo, olha a situação dos meus amigos, da minha família, Senhor. Olha como o meu coração se coloca diante disso. Eu estou nervosa, eu estou desesperada, eu estou ansiosa. Ou seja, abre o teu coração para Deus. Coloca aquilo que te aflige nesse momento para Deus. Gente, o salmista era um homem muito próximo de Deus. Davi era um homem muito próximo de Deus, que escreveu o Salmo, era um homem muito próximo de Deus, e ele não teve medo, ele não teve receio de dizer para o Senhor. Quantas vezes nós temos medo de dizer para Deus o que a gente está sentindo? Muitas vezes nós queremos dizer para nós mesmos que nós estamos bem, mas Deus sabe do nosso coração. Deus sabe da nossa intenção, Deus sabe o que se passa, por nós. Então, quando nós falamos de cura das nossas emoções, quando nós falamos de equilíbrio das nossas emoções, a primeira coisa que nós precisamos ter ciência é de que, primeiro, a nossa verdade precisa vir à tona. Primeiro, a clareza da nossa vida precisa vir à tona. Então, eu digo para você, muitas vezes você pode esconder o que você sente das outras pessoas, porque você não quer preocupá-las, Quantas vezes as pessoas, o pai, a mãe, os filhos ou os parentes perguntam: como é que tá? Você fala assim: não, tá tudo bem, comigo tá bem, eu estou bem. Mas por que nós falamos isso?
Porque nós não queremos preocupar o outro. Às vezes a gente não quer que o outro fique preocupado, então a gente vai dizendo, tá tudo bem. Ou então a gente não quer colocar a nossa intimidade, a gente não quer colocar a nossa fraqueza, então a gente vai dizendo, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, mas para Deus não adianta você dizer que tá tudo bem, se você não está bem, né? Uma coisa é você acreditar que Deus vai mudar a sua situação. Uma outra coisa é você fingir que você tá bem. Então, se você tá bem, como que você vai pedir uma mudança? Se você está bem, por que você vai se colocar diante de Deus e pedir uma solução para o seu problema? Então, faça como o salmista nos ensina nessa manhã. Primeira coisa para a gente curar as nossas emoções doentias, né? Não curar as nossas emoções. Emoções nós vamos ter sempre, mas para curar as nossas emoções doentias, as nossas emoções negativas, aquilo que aflige o nosso coração, primeira coisa, seja sincero com você mesmo e se derrame diante de Deus. Você tem alguém que vai olhar por você, você tem alguém que vai cuidar de você, então não tenha medo de dizer, Senhor, olha aqui. O salmista diz isso, olha aqui, Senhor, o meu coração ansioso. Olha aqui, Senhor, o que me aflige, o que me perturba. Então ele é sincero para Deus. E muitas vezes nós não somos sinceros nem para nós mesmos. Nem para nós mesmos. Então, nesse salmo dessa manhã, e que ele possa direcionar toda a nossa oração, seja hoje, seja amanhã, primeiro eu começo com a minha verdade. Porque eu estou diante de um Deus que me acolhe. Porque eu estou diante de um Deus que sabe, que antes de eu dizer, ele já está sabendo do que eu preciso. Então, derrama a sua aflição, derrama o seu coração diante de Deus. Né? E nós vamos pegar agora a palavra da nossa meditação. O salmo nós introduzimos para a nossa oração. E a nossa palavra de meditação, antes eu quero dar um bom dia para a Angélica, para a Gislene e para todos que estão rezando conosco, para todos aqueles que estão meditando na palavra de Deus. Nós estamos vivendo essa semana, nós estamos fazendo um trabalho de uma maratona das emoções, de curar as nossas emoções, né? As nossas emoções que impactam muitas vezes negativamente na nossa vida. Então, e a palavra de Deus é a primeira que nos ensina. É a primeira parte do nosso ser que busca uma cura, que busca uma restauração, que busca um equilíbrio, é na oração e é no Senhor. E o Senhor já vai nos dizendo, derrama as suas aflições sobre mim. O salmo vai dizer que é um salmo de súplica, né? E é um salmo de confiança. Ao mesmo tempo que eu suplico, eu confio. Eu peço, mas eu confio. Estou desesperada, estou ansiosa, estou com medo, mas eu confio em Deus. Então, é o equilíbrio do cristão, de saber que aqui está a minha fraqueza, mas aqui está a fortaleza de Deus. Aqui estão os momentos que eu não consigo ficar em pé, mas aqui está a força de Deus que me coloca em pé todas as manhãs. Todas as manhãs. Amém, amém. E é isso que nós cremos que Deus está fazendo por nós. Então, você que está aí, nós vamos pegar a palavra. Antes disso, eu peço e convido você a curtir essa live, se você puder compartilhar, porque daí ela vai chegar para mais pessoas. Então, nós sabemos que tanto de pessoas que sofrem hoje, né? Com problemas emocionais, com problemas psicológicos. Então, nós vamos estar o quê? Levando a palavra de Deus, levando fé, levando esperança, levando confiança para tantos irmãos que precisam dessa palavra nesse dia. Não tenhas medo, é a nossa oração desse dia. Não tenha medo, vai ser a nossa reflexão dessa quarta-feira. Iniciando agora com a palavra de Deus, terminando na live que nós vamos ter às 19h30 no Instagram. Também não tenhas medo, né? Como podemos vencer esse medo? Então, 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 14 ao 17. A palavra de Deus diz assim: o rei enviou ali cavalos, carros e uma companhia importante. Chegaram de noite e cercaram o lugar. Na manhã seguinte, o homem de Deus, saindo fora, viu o exército que cercava a cidade com cavalos e carros. Seu servo disse-lhe: ai, meu senhor, que vamos fazer agora?
Não temas, respondeu Eliseu. Não tenha medo, respondeu Eliseu. Os que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, abri-lhe os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e este viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmão, a palavra a passagem que a palavra de Deus que está em 2 Reis vai nos dizer é o quê? Um combate muito grande, como o combate que nós vivemos hoje, né? Que muitas vezes nós não vemos, nós não temos a dimensão daquilo que nós estamos vivendo. E às vezes a gente diz, eu quero olhar, eu quero ver, mas será que nós damos conta de ver toda a realidade? Será que nós damos conta de ver tudo o que está acontecendo? Tanto sofrimento, tantas pessoas partindo, tantas famílias passando por dificuldades, né? Então, quantas vezes nós estamos assim, né? Não conseguimos ver e a gente diz assim, às vezes é melhor nem ver mesmo, né? Às vezes é melhor nem ver. Mas não tem como a gente não ver, porque nós sentimos quando alguém conhecido parte, nós sentimos a dor do outro, nós que somos cristãos, que temos essa compaixão no coração, né? Ao mesmo tempo que nós confiamos em Deus, mas um temor toma conta de nós, porque aquilo está fora do nosso alcance. Isso está fora daquilo que nós podemos fazer, então isso nos amedronta. E é isso que a palavra de Deus vai nos dizer, que Eliseu e o servo foram cercados por uma grande companhia de soldados, ou seja, o inimigo veio para matá-los, o inimigo veio para atacá-los, o inimigo veio, eles não tinham, humanamente falando, eles não tinham chance nenhuma, contra toda uma companhia, contra todo um exército que lutava contra eles, estavam ali para matá-los. E aí Eliseu vai dizer para o servo, né? Não tenhas medo. Diante disso, não tenhas medo. Aí ele vai pensar assim, mas como que eu não vou ter medo se eu não tenho domínio? Como não ter medo? Então a gente olha para essa passagem e a gente traz ela para a nossa vida hoje. Como não ter medo da situação que nós estamos vivendo? Como não ter medo dessa companhia, desse exército de coisas ruins que estão nos acontecendo hoje, que está acontecendo no mundo de hoje? Como não ter medo daquilo que nós não conseguimos dominar? Como não ter medo de uma pandemia que as maiores autoridades, né, que dizem que tudo podem, as maiores nações que dizem que tudo podem, que tem domínio de tudo, os maiores cientistas ainda não estão conseguindo dar uma solução para isso? Então, o que será de mim, um pobre, né, um pobre mortal, alguém, como não ter medo do que se coloca na minha frente no dia de hoje? Como não ter medo se a minha vida virou de ponta cabeça? Como não ter medo se as pessoas que eu conheço, às vezes da sua família mesmo, estão partindo? Como não ter medo da enfermidade? Como não ter medo de passar necessidades básicas no dia de amanhã? Como não ter medo? É a pergunta que a gente se faz muitas vezes, né? E nós precisamos nos fazer, sim. Como não ter medo? São muitas e muitas coisas que querem nos atacar. De todos os lados nós somos atacados nos dias de hoje. Então, humanamente dizendo, aquele servo tinha razão, ele estava ali, ele e Eliseu apenas, contra todo um exército. E às vezes a gente se sente assim também, impotente diante de tantas coisas negativas, diante de tantas coisas que se colocam na vida da gente, enquanto eu estou aqui guardada, enquanto eu estou aqui tomando todas as precauções, tem um outro ali que não está, tem um outro ali que não faz aquilo que eu faço, que não tem respeito pela vida do outro, mas eu não posso interferir na vida dele. Então, como não ter medo? Muitas vezes você está aí tomando todas as precauções, mas o outro não está. E isso foge do nosso poder, isso foge daquilo que nós podemos fazer. Cada um faz a sua parte, mas isso não só isso não é necessário para a gente
para a gente estar fora dessa zona de perigo. Então temos medo sim, e temos motivos para ter medo, gente. Temos motivo para estar ansiosos, como o salmista vai dizer. Temos motivos para ter aflições, como o salmista vai dizer. Ter confiança em Deus não nos tira a nossa humanidade. Ter confiança em Deus não tira de nós os nossos medos, as nossas aflições, os nossos desesperos. Porque isso passa por mim que sou humano. Mas aí, quando o meu humano coloca na graça de Deus, é que a situação muda. Muitas vezes nós somos cristãos e nós somos tementes a Deus e nós estamos confiança em Deus, nós achamos que nós nunca podemos ter medo, que nós nunca podemos vacilar, que nós nunca podemos isso, mas eu sou humana, você também é. Então, humanamente dizendo, sim, eu posso ter medo, eu posso ter desespero, eu posso ter aflição, porque isso depende está na minha natureza humana e eu não posso fugir disso. Agora, quando eu coloco o meu humano, a minha natureza humana, debaixo da graça de Deus, é que a situação muda. Quando eu coloco as minhas emoções fragilizadas, as minhas emoções que estão me deixando doente, que não estão me deixando viver plenamente, que não estão me deixando viver abundantemente, aí é que a coisa muda, aí é que a situação muda. Então, quando nós não temos um entendimento da ação da graça de Deus na nossa vida, nós muitas vezes a gente não entende, né? E isso nos causa um medo muito maior, porque quando o medo vem, qual é a nossa reação? A nossa reação é eliminar o medo, dizer não, eu não tenho medo, ou seja, você primeiro nega, é a negação, né? Eu nego o medo. Digo que eu não tenho medo, não, eu tenho confiança, eu confio em Deus, glória a Deus, irmão. Mas primeiro, antes de confiar em Deus, existe a sua humanidade, existe a sua fragilidade, que precisa ser reconhecida. E quando você reconhece que você é frágil, como o salmista fez, Senhor, olha aqui, eu estou ansioso. Senhor, olha aqui, eu estou desesperado. Senhor, olha a minha aflição. E quando a gente olha também para aquele servo que diz, né, o que será de mim, o que será de nós, né, diante disso tudo? Olha a nossa impotência diante desse exército. Então, quando eu reconheço isso, aí sim eu me coloco debaixo da graça de Deus, aí é que eu tenho a mudança. Quando eu me coloco debaixo da graça de Deus, é que eu vejo a ação de Deus na minha vida. Então isso é uma dependência de Deus. Isso é uma confiança em Deus, de saber que eu sou frágil e que eu tenho as fragilidades humanas, porque não sou perfeito. Né, gente, nem tudo está sob o nosso controle. E se você acha que você pode controlar todas as situações, você está, eu vou ter que dizer, você está errado. Nós não podemos controlar as situações, nós não podemos controlar muitas e muitas coisas, não é tudo que está sobre o nosso controle. Não é tudo que está sobre o nosso controle. E aí o que nós fazemos? Nós nos colocamos diante da graça de Deus. Então coloca a tua fragilidade, coloca o teu medo, coloca a tua ansiedade debaixo da graça de Deus. E daí o que Eliseu vai dizer para o servo dele, quando o servo dele fala para ele, o que será de nós, né? O que será de nós? Ai meu Deus, o que nós vamos fazer? E quantas vezes nós também, né, dizemos assim, o que eu vou fazer diante dessa situação? O que eu vou fazer diante dessa enfermidade? O que eu vou fazer diante dessa morte? O que eu vou fazer diante dessa situação, né, que se coloca? O que eu vou fazer? E Eliseu disse, não tenha medo, não tenha medo. E é o que eu digo para você hoje, irmão, diante da tua situação, não tenha medo. Aí ele completa dizendo, os que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. E o Senhor abriu os olhos para que ele pudesse ver. E Eliseu disse, Senhor, abra os olhos dele para que ele possa ver. Então, irmão, é isso.
É aí que está a chave de virada da nossa fé, a chave de virada da nossa vida. Então, não se preocupe se você está ansioso, não se preocupe se você está desesperado. Você não é diferente das outras pessoas, porque hoje estamos todos assim, fragilizados nas nossas emoções, fragilizados no nosso físico, fragilizado no nosso emocional, fragilizado no nosso psicológico. Nós estamos fragilizados e não tem problema. Mas a virada de chave de tudo isso é o quê? Quando eu me coloco diante de Deus, que me diz, nada temas, não temas, não tenha medo. Por quê? Porque os que estão conosco são maiores do que os que estão com eles. Ou seja, muitas vezes nós nos achamos sozinhos, nós nos sentimos solitários, nós achamos que estamos rezando sozinhos, que estamos numa batalha sem igual. Quantos estão ali com um parente, com um conhecido, com alguém num hospital, com alguém enfermo, e reza, então, e pensa, tem horas que pensa assim, parece que a minha oração tá fraca, né? Às vezes a gente pensa isso, minha oração tá fraca, eu não tô dando conta. Então, será que eu vou conseguir rezar e Deus vai ouvir a minha oração? Então muitas vezes nós pensamos, estamos sozinhos diante dessa situação, estamos sozinhos diante desse problema, estamos sozinhos diante de tudo isso, e Deus vai dizer, não temas, eu vou abrir seus olhos para que você possa ver que os que estão com você são muito maiores do que os que estão com ele. Ou seja, enquanto o mundo nos ataca, enquanto essa pandemia que saiu do controle está vindo sobre nós, como uma avalanche, para nos derrubar, para nos sufocar, para nos matar, Deus vai abrir os nossos olhos. Deus está nos dando olhos espirituais, para quê? Para que a gente possa ver que os que estão conosco são maiores do que os que estão com eles. Ou seja, Deus está conosco e Deus coloca uma multidão para rezar conosco. A gente fala no âmbito natural, quando nós passamos por dificuldades, a gente pede oração para os irmãos. Reza comigo, irmão, reza para mim, reza comigo, me ajuda nessa oração, me ajuda nessa hora. Como o servo estava junto com Eliseu, e o servo não podia, mas Eliseu pôde mostrar para ele. Então, quantas vezes na nossa fragilidade a gente não consegue ver a graça de Deus? Quantas vezes na nossa fragilidade, naquele momento de dor do nosso coração, a gente não consegue, a gente diz assim, eu não tenho nem fé, não consigo nem rezar. E aí tem alguém do nosso lado que diz, olha aqui, olha, o Senhor coloca os anjos, o Senhor coloca esse mundo espiritual à nossa disposição. Por isso que ao levantarmos a gente reza para São Miguel Arcanjo, pede proteção, a gente reza pelo nosso anjo da guarda, nós rezamos para São Gabriel para nos trazer a saúde que nós precisamos, nós rezamos para que Rafael trazer a cura, rezamos para Gabriel para nos trazer a boa nova, para nos dar a paz. Então o mundo espiritual Deus coloca à nossa disposição, para que a gente possa saber que nós não estamos sozinhos. E eu vou dizer isso para você nessa manhã, você não está sozinho. Eu não sei qual é a aflição do seu coração, eu não sei o que passa na sua vida nesse momento, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, que Deus está com você e que você não está sozinho, que você não está desamparado, você está sob a proteção do Senhor. E o Senhor diz para você, os que estão contigo são é um número muito maior do que aqueles que estão contra você. Os que estão do seu lado é um número muito maior. Então não se sinta só, não se sinta sozinho, não se sinta desprotegido nessa manhã. Quantos se sentem desprotegidos nesse momento? Muitos se sentem sem alguém, sem uma proteção, sem aquela graça que protege. Então, na nossa oração, nesse momento, nós vamos pedir que Deus abra os nossos olhos, que Deus nos dê uma visão espiritual.
uma visão espiritual, uma visão do mundo espiritual. Para quê? Para que essa visão espiritual nos traga confiança, de sabermos que nós não estamos sós, de saber que nós estamos sob a proteção de um Deus que é todo poderoso e que tudo pode e que tudo realiza. Então eu convido você a colocar agora a sua intenção para que eu possa rezar com você. Coloca aquilo que você traz no coração, aquilo que você traz na alma, aquilo que você traz na sua necessidade. Qual é a sua necessidade hoje? Ou melhor, qual o seu medo hoje? O que amedronta o seu coração hoje? O que amedronta a sua vida hoje? Qual é o teu medo? E Jesus vai te dizer, não tenhas medo. Não tenhas medo. Pode ser uma tempestade que está sobre a sua vida, ou pode ser só ventos fortes que estão abalando a sua fé. Não tenha medo. Coloca isso no coração de Deus. Nós vamos rezar para que Deus tire todo o medo, todo o pavor do nosso coração nesse dia. E durante a noite, às 19h30 no Instagram, nós vamos ter uma outra live que falará também sobre o medo. Aí na parte emocional, o que nós podemos fazer? Fortalecidos na nossa fé, fortalecidos na esperança que o Senhor nos traz. O que fazer? Quais atitudes nós podemos tomar para que esse medo não impacte na nossa vida? Para que esse medo não nos paralise? Para que esse medo não traga esse pavor que trouxe para o servo de Eliseu, a ponto dele dizer o que fazer? O que fazer? Então nós começamos agora. E o primeiro de tudo nós já começamos colocando na graça de Deus. E depois nós vamos cuidar, das nossas emoções. Nós vamos cuidar de, com pequenos gestos, a gente pode mudar todo esse quadro de desespero da nossa vida. Qual é o teu medo? Qual é o seu medo hoje? Por que tenho medo? Porque tenho dúvidas. Para Deus tudo é possível. Então se coloca na presença de Deus agora, para que Deus possa olhar para você. E é assim que nós queremos nos colocar, Senhor, a nossa verdade diante de Ti, aquilo que aflige o nosso coração diante de Ti. Olha, Senhor, os nossos medos, olha os nossos desesperos, olha as dúvidas que nós trazemos no coração, Senhor, olha o nosso temor. Olha, Senhor, aquilo que nos amedronta, Senhor, a ponto de paralisar a nossa vida. Olha, Senhor, olha a nossa dor. Olha, Senhor, aquilo, Senhor Jesus, que hoje tira às vezes até mesmo a nossa fé. Tira a nossa visão daquilo que é maior, que é o Senhor. Sabemos que em Ti tudo é possível, Senhor. Por isso vai tomando as nossas dores, vai curando o nosso coração. Cura o nosso coração de toda aflição. Cura o nosso coração de todo desespero. Cura o nosso coração, Senhor, de tudo que nos apavora nesse momento. De tudo que nos causa medo nesse momento, Senhor. Tira o medo da morte, tira o medo da doença. Tira o medo, Senhor, de não dar conta da situação. Tira o medo da solidão. Tira, Senhor, o medo de passar necessidade. Tira o medo, Senhor. Tira todos os medos que nós trazemos no nosso coração. Tira, Senhor, o medo da morte. Quantos estão com medo de morrer? Quantos estão com medo de perder os seus queridos? Para Ti tudo é possível, Senhor. Por isso, olha por nós, hoje e sempre, Senhor. Traz-nos a cura, Senhor. A cura do nosso corpo, a cura das nossas emoções. Traz a cura, Senhor, para aqueles que precisam e por aqueles que nós suplicamos nesse dia, Senhor. Por aquele que nós suplicamos nesse dia. Dá-nos a força que vem de Ti. Dá-nos a força que vem de Ti. Nada é impossível para Ti, Senhor, e é isso que nós cremos. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você pode sentir a presença de Deus nessa manhã, encaminhe esse vídeo para alguém que precisa. Eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que precisa. Que é alguém que está sentindo um medo muito grande, um desespero muito grande e que precisa da palavra de Deus para se fortalecer. Que precisa da palavra de Deus para superar esse momento de dor, esse momento de dificuldade. Então, é esse o meu convite. Aquilo que, se foi bom esse momento para você, se Deus tocou no teu coração, faça com que esse momento chegue também a alguém que precisa. Estamos hoje, durante todo o dia, falando, durante toda a semana, nessa maratona das emoções, falando das nossas emoções. Na live de hoje, nós continuamos falando sobre o medo. Sobre o medo daquilo que trava a nossa vida. Então, pequenos passos que nós podemos fazer para vencer o nosso medo. Já nos colocamos na presença do Senhor, Ele já nos fortaleceu e com certeza abrirá os nossos olhos para que a gente possa ver esse mundo espiritual que está conosco. Então, termina essa live dessa manhã dizendo, fica comigo durante todo esse dia e a gente continua em oração, a gente continua ainda olhando para as nossas emoções, para os nossos medos, e o Senhor vai dissipando no nosso coração. Então, termina essa live dizendo para você, não tenhas medo, não tenhas medo. Os que estão conosco é um número muito maior dos que estão contra nós. Deus te abençoe, um bom trabalho, um bom dia, Zezinha, Rosângela, todos vocês que estão aí conosco. A Janaína, semana passada, esqueci de mandar um beijo para a Janaína e ela me ligou. Você não me viu? Janaína, um beijão, querida. Um beijão para todos vocês e que Deus possa nos proteger, Nós nos colocamos sob a proteção do nosso Deus. Nós nos colocamos sobre a graça do nosso Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um bom dia, uma boa quarta-feira. Deus te abençoe.